a gravação aqui, aproveitando, tá? Então, com relação a... revisamos captação, tratamento, as adutoras, tá? De água bruta e água... Marco, sem problema. Tá? Eu não sabia que no Teams, eu pensei que só eu que tivesse habilitação para isso, mas sem nenhum problema. Foi até bom ter lembrado, obrigado. Então, as adutoras que fazem o transporte, e agora nós vamos falar da reservação de água, tá? Que dentro do sistema de abastecimento de água, o uso dos reservatórios, tá? É bastante importante, ok? O reservatório, eu vou conversar, detalhar isso para vocês, eu quero que vocês entendam a importância dele não apenas de reservar água. A gente pode pensar, qual é a importância do reservatório? Eu tenho água na reserva, se falhar o sistema, eu tenho lá uma sobra de água. Mas não é só isso, tá? Ele vai bem além disso. Ele te permite uma estratégia de operação que vai te trazer segurança, melhor qualidade, tanto na matéria de pressão quanto qualidade da água propriamente dito, tá? E também economia. Okay? Porque vai te permitir, por exemplo, trabalhar com as bombas de uma forma mais adequada, reduzir o custo com manutenção de eventuais vazamentos. Então, tudo isso o sistema de reservação te permite. Tá? Nós vamos explorar isso bastante agora, e eu acho bem interessante essa aula, porque permite a nós, como engenheiros, pensarmos. O reservatório, ele não deixa de ser, dentro do sistema de abastecimento, a unidade que te permite fazer uma gestão melhor da operação do sistema. Tá? Por último, então, aí nós temos uma parte que a gente não pode dizer que é uma unidade do sistema, mas que é uma parte importante, tá? Que são as elevatórias. As elevatórias, eu diria mais que são peças do sistema do que unidades propriamente ditas. Tá? Mas na aula que vem nós vamos explorar um pouquinho as elevatórias. Vocês talvez em hidráulica já tenham aprendido um pouquinho do dimensionamento de bombas, mas nós vamos explorar um pouquinho mais esse conceito, tá? As elevatórias são muito importantes no sistema de abastecimento, porque elas te dão, seu reservatório te dá condições de operar as elevatórias, elas te dão uma certa flexibilidade, ok? Por outro lado, as elevatórias têm uma questão do custo, tá? Elas trazem um custo bastante elevado para o sistema. Para vocês terem uma ideia, as contas mais altas de energia elétrica do Rio Grande do Sul são a Corsã, o DEMAI. As concessionárias de abastecimento de água, elas têm na conta de energia elétrica o seu principal gasto. Se vocês pegarem lá as despesas de uma concessionária, tá? Vou pegar aqui o caso de Caxias, por exemplo, o SAMAI, via de regra, em primeiro lugar, energia elétrica e um pouquinho abaixo, ou mais ou menos igual, o custo com mão de obra, com funcionários, tá? Esses são os dois principais custos. Depois, bem atrás, vem o custo dos insumos, tá? Nesses insumos, a gente vai ter produtos químicos, material de manutenção e assim por diante, e também é possível que se inclua, em alguns casos, o próprio custo da outorga da água, né? O custo para aquisição da água bruta, que hoje em dia em alguns locais é cobrado. Certo, pessoal? E aí depois dos reservatórios, da adutora, das elevatórias, nós temos as redes de abastecimento propriamente dito, que nós já estudamos, como nós começamos pelas redes, para que a gente possa fazer o projeto, que o projeto de vocês vai ser ter muito mais as redes, pode eventualmente ter uma elevatória e talvez, se for o caso, reservação, tá? Não vai ter captação, obviamente, tá? A água, vocês estão pedindo para a concessionária dar um ponto de tomada, vocês não vão captar água, vocês não vão botar um poço, por exemplo. Não vai ter adução, tá? Não, o projeto não é o suficientemente grande, não é um loteamento tão grande a ponto de precisar de uma adutora, ok? Vai no máximo ter uma rede, um condutor principal ali abastecendo o secundário, se for o caso, ok? O reservatório no projeto de vocês, pelas características do loteamento de vocês, ele talvez seja quase que obrigatório, tá? Dependendo do projeto, ele é recomendável.
Não é obrigatório todo projeto de loteamento ter reservatório, tá? Isso vai muito da concessionária definir, mas eu diria que a própria concessionária em loteamentos pequenos ali, sei lá, até 300 lotes, depende da regra da concessionária, não teria por que botar reservação, tá? Vai usar o reservatório do bairro, alguma coisa assim, ali do sistema. Beleza, pessoal? Então, eu só queria trazer isso para vocês, para que a gente possa agora entrar na parte de reservação. E aí eu gostaria que vocês refletissem um pouco, a gente conversasse sobre a questão da operação dos reservatórios, tá? Da mesma forma como a gente tem reservação em casa, então, nos nossos prédios, nossas casas, nós temos um sistema de abastecimento, que eles vão além, como eu disse para vocês, de simplesmente reservar água para momentos de seca, ou eles te permitem, ou por falha do sistema, não é só para isso, tá? Eles te permitem operar o sistema de forma mais inteligente. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Pessoal, já está aparecendo para vocês? Sim. Tá bom, então, obrigado. Então, ali até, por mais que pareça, essa imagem é real, tá? Ela parece um pouco... O reservatório ficou meio parece de destaque ali, até por isso que eu peguei essa imagem, mas ela o SAMAI aqui em Caxias fez já 2 ou 3 reservatórios desse tipo aqui. Esse é um reservatório, claro, ele é mais baixo que esse, tá? Não é tão alto quanto esse. Tem um volume grande, tá? Porque ele tem um raio maior, tem maior área, mas menor altura. Mas é um reservatório de aço vitrificado, tá? A gente vai ver os materiais também que a gente pode fazer reservatórios. Então, aqui algumas definições de norma, tá? Se eu não me engano, algumas normas sofreram atualização agora recente, ou se não me engano, a de reservatório não foi o caso, tá? Tá válida a norma. Mas, de qualquer forma, eu tenho utilizado as normas, não tenho feito essa atualização das normas em alguns aspectos, porque as definições eram melhores nas normas anteriores, elas eram mais didáticas. Tá? A mesma coisa que aconteceu com adutoras, aconteceu em outras normas. Eu acho que a de reservação não é o caso, tá? Não foi atualizada ainda. Então, vejam que a gente tem ali o reservatório de distribuição, tá? Ele é o elemento do sistema de abastecimento de água destinado a regularizar as variações entre as vazões de adução e de distribuição e condicionar as pressões na rede de distribuição. Então, aqui já começa uma questão. Ele vai fazer a regularização das vazões e vai, quando se fala em condicionar, na realidade seria assim, vai limitar, vai direcionar para um determinado valor que tu deseja no teu projeto a pressão na rede, tá? Porque o que acontece? O que um reservatório numa rede de abastecimento de água ele faz? Ele despressuriza o sistema, tá? Então tu tem lá a água chegando no teu reservatório, essa água está com uma determinada pressão na rede, tá? Quando chega no reservatório, ele não está sob pressão. Os reservatórios do sistema de abastecimento não trabalham pressurizados, tá? Tu vai ter reservatórios pressurizados em processos industriais, ou até daqui a pouco em alguma questão de incêndio, alguma coisa assim, instalações de incêndio, mas não em abastecimento de água, são muito grandes para estar pressurizados. Então, esses reservatórios vão trabalhar por gravidade, então o que vai definir a pressão do sistema vai ser a altura de água dentro do reservatório, vai ser a própria altura do reservatório, e isso não varia quase. Vai ter uma variação de nível dentro do reservatório que é pequena, não é algo muito relevante, mas tu deixa de ter a variação na rede. Tá? Essa variação deixa de ser tão importante. Claro, exceto a da rede ajusante do reservatório. Aí isso vai continuar tendo. Então, ele tem essas duas finalidades aqui como principais. A gente vai ver que tem mais algumas. Mas ele vai regularizar as variações de vazão,
tá? A gente vai ver como ele faz isso, e vai estar delimitando o gradiente de pressão, ali, a variação de pressão dentro do teu sistema. Aqui com relação a alguns tipos de reservatórios, tá? Aqui até está por ordem, então são duas coisas diferentes. Uma é o reservatório elevado, tá? Reservatório elevado é um reservatório que ele, em relação à cota do terreno onde ele se encontra, ele tá mais alto. Tá? Esse reservatório, até que a gente viu aqui antes, acaba sendo um reservatório elevado, porque ele é tão alto, ele é um reservatório apoiado, tá? Ele está apoiado no solo, mas ele tem uma altura tão grande que ele não deixa de ser elevado. Okay? Não é usual um reservatório desses aqui tão alto assim, desse tamanho. A gente vai ver alguns modelos de reservatório elevado. Reservatório de montante é o reservatório mais usual. O reservatório de montante é aquele que está antes do sistema, antes da distribuição, tá? Antes do local de abastecimento. Por exemplo, se eu vou botar um reservatório num bairro, o reservatório de montante ele vai estar antes do sistema de abastecimento daquele bairro. Tá? Agora vem o reservatório de jusante, ou de sobra. É um reservatório que ele está depois do sistema que está sendo abastecido. Então, como é que ele funciona na realidade? Ora ele está recebendo água daquele sistema, ora ele está abastecendo aquele sistema. A gente vai ver como é que é o funcionamento dele. Não é tão usual, tá? O reservatório de montante é mais usual, mas o reservatório de jusante, muitas vezes, ele pode ser uma estratégia ali para aumentar a capacidade de reservação, sem precisar fazer um reservatório de montante tão grande. Okay? E ele te permite trabalhar com sobras nos horários em que há sobra de água. Okay? O volume útil é o volume compreendido entre os níveis máximo e mínimo, ok? Isso é importante também, porque a gente vai considerar para fins de dimensionamento o volume útil do reservatório. O que seria isso? O volume máximo é o máximo de água. O mínimo não. Vai ter uma quantidade de água abaixo desse mínimo. O volume mínimo é aquele em que o sistema liga a bomba para abastecer o reservatório. Tá? É que nem na casa de vocês. Vocês têm ali um reservatório na casa de vocês, tá? No prédio, e a água entra nesse reservatório a partir de um determinado nível que ele atingir. Abaixo daquele nível, aquela água que está ali vai ter sempre aquela quantidade de água. Okay? Então, esse é o volume útil do reservatório. É o que a gente considera para fins de dimensionamento. Nível máximo e nível mínimo ali. Então, nível máximo é o maior nível que pode ser atingido em condições normais de operação. Tá? O nível máximo, acima disso, aí tem o extravasor. Seria falha na chave, por exemplo, falha na boia do reservatório, que vai levar a passar desse nível máximo. É uma falha de operação do reservatório. Enquanto o nível mínimo correspondente à lâmina necessária para evitar vórtice e cavitação. Então, quer dizer que é aquele nível mínimo em que abaixo daquilo sempre vai ter aquela lâmina de água dentro do reservatório. Reservação total é a soma dos volumes úteis de todos os reservatórios, que pode ser referido a uma única zona de pressão ou sistema de distribuição. Ou seja, a reservação total, nesse caso, nessa definição aqui, tá? É a soma de todos os volumes úteis dentro de um sistema, de todos os reservatórios que estão ali. Mas tem outra definição que a gente traz da bibliografia sobre reservação total, que é a soma dentro do mesmo reservatório do volume útil, do volume de combate a incêndio e do volume de emergência. A gente vai ver isso depois. Então, aqui está o conceito dos reservatórios. Vejo que eles são unidades de acumulação e passagem de água. Tá? Pessoal, só aproveitando aqui, nas estações de tratamento de água, esses reservatórios eles têm mais uma função ainda. Tá? Deixa eu já comentar isso com vocês. Agora falou em passagem, me lembrei disso. Se vocês olharem uma estação de tratamento de água, normalmente ela tem ali concentrado grandes volumes de reservação. Isso é bem comum. Tá? Por que isso? Primeiro, vamos trazer um conceito hidráulico importante. Quanto maior o volume do meu reservatório, tá? Que grandezas vão variar
Eu gostaria que vocês me ajudassem nisso. Imagina que eu tenho uma vazão, sei lá, vamos pegar uma vazão de 1 m³ por hora, tá, no meu sistema. Não importa se é um sistema de abastecimento de água, um sistema industrial, mas eu tenho uma vazão de 1 m³ de água por hora, ok? Isso é vazão, 1 m³ por hora. E eu tenho um reservatório de 10 metros cúbicos. Tá? O que eu posso determinar a partir disso? A partir dessas duas informações que eu passei para vocês. Reservatório de 10 metros cúbicos e uma vazão de 1 m³ por hora. O que vocês podem determinar a partir daí? Vejam as unidades que a gente está trabalhando. Vazão em metros cúbicos por hora. E o reservatório, o volume de reservatório em metros cúbicos. Ok? Se eu dividir o volume do reservatório, os 10, pela vazão em 10 horas, ele vai estar vazio. Isso, perfeito, Marcos. Eu estou definindo o tempo de detenção hidráulica. Tá? É o tempo que se espera que uma determinada... É o conceito, tá? Mas é o tempo que se espera que uma determinada uma partícula, gota de água, fique ali dentro. Tá? Isso se chama tempo de detenção hidráulica. Okay? Então, vejo, quanto maior for o meu volume do reservatório em relação à minha vazão, maior vai ser esse tempo de detenção hidráulica. Ok? E quanto maior for o tempo de detenção hidráulica, tá, mais tempo quer dizer que a água vai permanecer ali dentro. Vejo que é um conceito que não é tão simples assim. Eu não sei se vocês conseguem visualizar isso. Porque, na realidade, esse conceito é assim, ó. A água está passando, ela entra no reservatório e vai sair. Ela está passando, ela está em movimento. Não é uma batelada. Imagine assim que eu vou botar água dentro de um balde, deixar as roupas de molho e depois tirar. Tá? Aí eu tenho um volume específico de água que vai ficar ali dentro e depois vai ser tirado. Okay? Nesse caso, não. Nesse caso, eu estou passando continuamente a água ali, e só que devido ao grande volume, ela vai ter um tempo esperado de detenção hidráulica. Tá? O que isso é importante na estação de tratamento de água, no sistema de tratamento? Por que isso importa? Porque a eficiência do desinfetante, do cloro, do outro desinfetante que for, está muito relacionado, é uma reação química, está muito relacionado com o tempo de contato. Tá? Ou seja, o tempo de contato entre o desinfetante e o meio que está sendo desinfetado, a água. Tá? Então, na estação de tratamento, tem que ter, quanto maior esse tempo, quanto mais eficiente esse tempo, mais o cloro, mais eficiente vai ser a desinfecção, tá? Então, se eu tiver pouca detenção hidráulica, pouco tempo de detenção hidráulica, eu vou ter que adicionar mais desinfetante, vou gastar mais produto químico. Se eu tiver um volume maior de reservação, aumentando o tempo de detenção hidráulica, menor vai ter que ser a minha dosagem do desinfetante, ok? Então, na estação tem mais esse detalhe. Então, reservação relacionado com volume, esse volume não é água parada lá dentro, é água que está passando. Mas se o volume for muito grande em relação à vazão, essa água, de certa forma, vai ficar um bom tempo lá dentro. Tá? E esse tempo, às vezes, pode até ter um lado ruim, que pode haver a contaminação da água dentro do reservatório. Não, no sistema de abastecimento seria incomum isso acontecer. Mas, por exemplo, vamos pegar o caso de um prédio que por algum motivo tem pouco consumo ou tem um reservatório que é só usado para incêndio. Dentro do reservatório usado para incêndio, pode ocorrer de haver contaminação da água. Tá? Mas a gente vai ver que, em alguns casos, isso ocorre também no sistema de abastecimento. Então, as principais finalidades do reservatório são regularizar a vazão, nós já vimos isso no conceito lá da norma, dar segurança ao abastecimento, isso eu acho que é bem claro, tá? Isso eu acho que não precisamos discutir muito. O que é dar segurança? Como
como é que vocês entendem dar segurança ao abastecimento? Não sei se vocês gostariam de dar uma opinião sobre isso, tá? Mas vejam o que é... imaginem na casa de vocês, tá? Imagina que vocês moram numa casa, uma residência unifamiliar, e o vizinho do lado tem a sua casa também, tá? E aí ele não tem reservatório e tu tem um reservatório grande lá, sei lá, grande para uma casa, de 5 metros cúbicos, de 5 mil litros, que é bem razoável para uma casa unifamiliar, é muito maior. Normalmente a gente vai trabalhar em torno de 500 a 1.000 litros de reservação para uma residência unifamiliar, tá? Qual é a diferença, qual é a segurança que tu tem em relação a esse vizinho? Alguém quer arriscar responder? Hein, pessoal? Qual é a diferença em relação à segurança que vocês que têm o reservatório não, e para o vizinho que não tem? Pode falar, Anderson. Tempo que ele pode ficar desabastecido. Perfeito, perfeito. A concessionária avisa, ó, hoje vai faltar água. Tá? O risco de você, que é garantido que tu não, eu vi ali o Marcos respondendo também, não seremos afetados. Pode ser que a gente venha a ser afetado, sim, se esse desabastecimento for daqui a pouco 3 dias e a minha reservação prevista é para um dia só, tá? Então pode ser, mas eu tenho essa garantia. Ah, isso aconteceu aqui em Caxias esses dias, não é comum, o sistema de Caxias é muito bom, dificilmente falha, mas esse tempo teve um problema numa elevatória da captação, que é uma elevatória muito importante, né, muito grande, e aí o SAMAI avisou que ia ficar algumas horas sem desabastecer. O meu prédio mesmo, o prédio que eu moro, é um que ele já tem que ser previsto um racionamento, tá? Ele tem uma quantidade bem razoável de reservação, mas ele tem muito uso, são muitos moradores, então volta e meia ele acaba desabastecendo. Em outros locais nem se sente. Tá? Se tu pega assim um prédio daqui a pouco de 10 apartamentos, muitas vezes ele acaba tendo um volume grande de reservação para o consumo que ele tem lá. E aí pode passar 2, 3 dias e ele nem se dá conta que o sistema falhou. Tá? Em algumas cidades se torna mais importante ainda pelas falhas no sistema de abastecimento. Eu não sei dizer, eu acredito que tanto em Porto Alegre, quanto em Novo Hamburgo, quanto em outras cidades aqui da região, não seja tão comum isso. Aqui em Caxias é bem tranquilo. Tá? Reservar água para incêndio, isso também é importante, porque o incêndio é o momento que o sistema entra em colapso, né? Tu pode ter num momento de incêndio, daqui a pouco tu não poder botar uma bomba em funcionamento, não poder chegar ao abastecimento, e aí tu ter problema de pessoal, só um minutinho aqui, só um pouquinho. Costa a porta aí pro pai. Então, essa questão do incêndio, né? É importante também ter a reserva para incêndio, porque é um momento que muitas vezes o sistema pode entrar em colapso, tá? E aí haver falha no sistema de abastecimento. E aí tu precisar, por exemplo, uma bomba que não funciona, uma adutora, alguma coisa assim. E por último, regularizar a pressão. Isso aí, pessoal, a gente vai fazer alguns exercícios, inclusive na parte de redes, tá? Que eu vou explorar um pouquinho mais com vocês, que vai falar nessa questão da regularização de pressões, que é bem importante. Eu diria que dessas 4 finalidades, obviamente, dar segurança ao abastecimento e reserva de água para incêndio é muito intuitiva e óbvia, tá? Mas a questão de regularizar a vazão e regularizar as pressões, tá? São as mais importantes. Okay?
são questões que não dependem de situações de emergência. São questões que necessitam o tempo integral, tá? de tu estar operando com isso. Então, não é questões de emergência. Pessoal, além dessas vantagens, tá? A gente pode destacar aquilo que eu tinha comentado com vocês com relação à inteligência do sistema de operação. Okay? O que acontece? A gente vai conversar um pouquinho e vocês vão entender que o reservatório vai te permitir, por exemplo, fazer o bombeamento fora do horário de pico de energia, tá? Do pico elétrico, ou seja, onde tu tem o custo da energia elétrica mais baixo, tá? Fora desse pico, e o aumento de rendimentos conjuntos elevatórios. Essa aí, com certeza, porque o que acontece? Tu tendo reservação, a tua bomba vai operar sempre em condições ótimas, com a máxima eficiência possível. Porque o que determina a eficiência da bomba? A bomba tem uma curva que é a função da altura manométrica e da vazão. Quando varia essa altura manométrica e a vazão, tu diminui a eficiência da bomba. Tu tendo reservatório, tu vai trabalhar sempre com a mesma altura, a altura para chegar no reservatório ali, e tu vai trabalhar sempre com a mesma vazão, porque o reservatório regulariza essa vazão. Então, ele permite tu trabalhar com a bomba numa condição próxima à ideal. E aí tu tem economia de energia também. Tá? E a vida útil da bomba também aumenta. Pessoal, alguma dúvida até aí ou tudo tranquilo? Bom, se tiver alguma dúvida, por favor, me interrompam, tá? Então, aqui tá as definições dessas questões que a gente já falou. Regularizar a vazão seria receber uma vazão constante igual à demanda média do dia de maior consumo de sua área de influência. Acumular água durante as horas em que a demanda é inferior à média e fornecer vazões complementares quando a vazão da demanda for superior à média. Tá? Isso é feito, isso ali é o conceito que a gente traz da hora de maior consumo. Lembra do K2 ali que a gente estudou lá na primeira aula? É exatamente isso que o reservatório vai regularizar. Tá? Para o dia de maior consumo, o reservatório não tem volume suficiente para fazer a regularização do ano inteiro. Mas ele permite que tu opere, então, por isso que lembram que tudo que está a montante do reservatório, que é antes do reservatório, tá? Eles podem operar sempre com a vazão do dia de maior consumo, mas não precisa operar com a vazão da hora de maior consumo, tá? Não precisa multiplicar pelo K2. Exatamente porque o reservatório vai te permitir regularizar essa vazão, tá? Essa é, indiscutivelmente, a mais importante, tá? Na maioria dos casos, a mais importante finalidade do reservatório. Segurança ao abastecimento, tá? Para eventuais interrupções, essa interrupção pode não ser só do abastecimento de água, pode ser da energia elétrica também, tá? Se tu tem um bombeamento e a falta de energia elétrica, teu sistema para também, tá? E aí tu tendo um reservatório por gravidade, ele vai te dar garantias. Okay? Isso acho que não precisamos discutir muito, né? Reservação de água para incêndio, tá? Isso a gente vai ver como é que dimensiona isso. E por último, regularizar as pressões, tá? Esse é bastante importante também na questão da operação do sistema. A localização dos reservatórios de distribuição pode influir nas condições de pressão da rede, tá? Principalmente reduzindo essa variação de pressão. É aquela ideia que vocês já se deram conta, eu acredito, no projeto de vocês, tá? Quando a gente conversou sobre ele, que o reservatório vai te fazer isso. Por quê? Porque ele despressuriza o sistema e vai ficar somente a vazão da altura do reservatório. E o bombeamento de água fora, então, do horário de pico elétrico. Okay? Isso aí é operação pura do sistema, tá? Te trazendo economia. E aumento no rendimento dos conjuntos elevatórios também, já falando. Né? Aqui um exemplo, por exemplo, de um reservatório para regularizar pressões. Ok? Aqui a gente está considerando a pressão estática máxima de 500 kPa, 500 kPa, e a pressão dinâmica mínima de 100 kPa, tá? Pela norma nova, tu poderia trabalhar entre 400 kPa e 100, podendo chegar até 500, tá? 500 seria o limite máximo
mas recomendação de 400 a 100. Na realidade, a norma recomenda de 200 a 300. Tá? O que eu vejo ali, que a única variação que a gente vai ter é no nível máximo de água dentro do reservatório para o nível mínimo. Ok? Então, essa aqui é a única variação devido ao reservatório. O restante vai ser devido à perda de carga no sistema. Tá? Então, o ideal, qual seria? O ideal seria que no horário de maior consumo, tá? Ou seja, no horário que a perda de carga está maior e tu vai ter uma pressão dinâmica reduzida pela perda de carga, que o teu reservatório estivesse operando no nível máximo. E no momento de baixo consumo, que tu está trabalhando mais com a pressão estática, é que tu tivesse um nível mínimo de água ali dentro, tá? Mas a gente não consegue operar com tanta perfeição normalmente. Por quê? Porque, por exemplo, durante a noite é que o reservatório vai encher, tá? Se tu operar bem ele, o que tu pode conseguir é que o reservatório, por exemplo, ele vai começar a encher a 1, 2 da manhã, que é o horário que tem menos consumo, vou pegar aqui o caso mais comum, né? Tu pode fazer com que, por exemplo, se ele é abastecido por uma bomba, que essa bomba opere de uma forma mais lenta, e daqui a pouco ele vai terminar de encher às 6 da manhã, no horário que já começa a ter consumo. Tá? Então aí tu consegue fazer uma operação mais inteligente do teu sistema. Então, os reservatórios de regularização são formados normalmente por represas, barragens, cursos d'água natural, água bruta. Aqui, nós temos duas situações de reservatório de regularização, tá? Esse é um conceito interessante. O reservatório que se chama de regularização, tá? Seria, na realidade, um reservatório para reservar água bruta, tá? Seria, então, a questão do barramento, tá? Natural, o artificial, feito, então, para garantir o abastecimento para a estação de tratamento de água. Okay? Então, é o caso da construção de uma barragem, aí tu vai calcular ela considerando isso. Então, normalmente tem um volume útil muito elevado para abastecimento de água, dezenas a centenas de 1 milhão de metros cúbicos aqui, né? Ou para geração de energia, que não é o caso aqui que a gente está preocupado. E os reservatórios de distribuição, esses ali são os dentro do sistema de abastecimento de água. Normalmente são menores, tá? Da ordem de alguns milhares de metros cúbicos. Os reservatórios que a gente tem, normalmente eles variam aí de 500 a 1.000 metros cúbicos, podendo chegar a 5.000, 10.000 metros cúbicos. Ok? Os reservatórios promovem a regularização das vazões mensais. Os quais fazem isso? Os reservatórios de regularização, os das barragens. E horários, então, nos casos do sistema de abastecimento de água. Tá? Pessoal, eu vou pedir um minutinho para vocês, só porque eu vou pegar uma água aqui que eu esqueci, tá? Me dê só um minutinho aqui, já retomo aqui. Desculpa, pessoal, retomando aqui.
Então, os reservatórios de distribuição de água, como eu disse para vocês, eles vão fazer a regularização apenas horária, tá? Não tem como não tem volume suficiente para fazer essa regularização manual, ao contrário, ou mensal, como está ali, tá? Como que seria os reservatórios de regularização de barragem, de água bruta. Então, aqui dá para ter uma ideia desse conceito, ok? Vejam só. Reservatórios de regularização. Esse aqui é o comportamento da vazão do manancial. Tá? Uma coisa que a gente não tem controle, né? É natural, tá? Ele vai ter variações em virtude das chuvas, de outras questões climáticas ali, tá? De origem natural ou eventualmente alguma ação antrópica ali, mas normalmente mais vinculada à natureza. Mas a saída da barragem é constante. Tá? Então, vejam, entra variável e sai constante. Regularizou a vazão. Um reservatório de distribuição, ele faz o contrário. E por isso ele permite que tudo que está montante dele trabalhe sem considerar o K2, lembram? Porque ele vai ter uma entrada constante e uma saída variável, que é a saída para o sistema de abastecimento, que é onde nós estamos consumindo água. Pessoal, vocês conseguem entender o porquê disso? Está bem claro para vocês? Vocês entenderam a diferença entre um e outro? Vejam que ambos têm ali uma questão que independe da nossa vontade, que é onde está variável. No reservatório de regularização, tu tem uma vazão variável de entrada em virtude de questões naturais. Só que a saída é regularizada pelo reservatório. O que ele faz? Ele enche durante o período que está chegando mais água e ele vai esvaziar quando tiver menos água chegando. E a vazão vai estar constante de saída. Tá? Ele armazena água para poder dar mais. Tá? O reservatório de distribuição é ao contrário. Ele estoca a água que está chegando constante, tá? Para que quando o consumo aumente a jusante, ele tenha água suficiente para dar mais do que está entrando. Entenderam? Então, se eu tenho, por exemplo, uma vazão de uma adutora que opera sempre sei lá, a 100 litros, não, menos, 10 litros por segundo, tá? Tá trabalhando com uma vazão de 10 litros por segundo. Mas o consumo da minha rede, hora é 0, de madrugada, hora é 15, 20. A minha adutora, ela não funcionaria para esse sistema, tá? Porque quando eu quisesse 20, a minha adutora não daria conta, faltaria água para as pessoas. Então, o que o reservatório faz? Ele acumula água quando o consumo é 0, ele vai enchendo, e quando o consumo chega a 20, ele dá aqueles outros 10 que faltou da adutora. Entenderam? Ele consegue botar 20 ele consegue atender a demanda do sistema, da rede, porque ele armazenou nos horários de menor consumo. Entendido isso, pessoal? Então, veja que em ambos os casos, tu está regularizando a vazão. Na regularização ali da barragem, tu está regularizando a jusante. Na distribuição, tu está regularizando a montante. Okay? Alguns problemas na utilização dos reservatórios, na realidade, não seriam na utilização, seriam no projeto, em instalar reservatórios. Tá? O que pode ser visto como problema? Primeiro, o custo elevado, são unidades caras. Tá? Um reservatório pode ser de concreto armado, pode ser, a gente vai ver, pode ser de aço, mas de qualquer forma, tu vai ter ali um custo bastante elevado para instalar esses reservatórios, tá? Um reservatório no sistema de abastecimento ali, ele pode custar da ordem de 10, 15 milhões de reais, tá? Então é um custo até mais caro que as adutoras. A localização, tá? Ele normalmente, principalmente os reservatórios de montante, eles têm que ficar num ponto alto, tá? Então tem que estar numa cota adequada, não tão alta assim em alguns casos, mas via de regra numa cota mais elevada. Tá?
Então, tu tem que procurar o local adequado. Muitas vezes esse local não é público, ou tu pode não ter um local disponível, aí tu tem que desapropriar a área, tá? Isso é outra coisa que acho que deve ser falado aqui. Terreno, tu vai precisar, diferente de uma tubulação que está enterrada na rua, tá? Os reservatórios, eles estão construídos, são edificações, então eles precisam de terreno, tu precisa ocupar um terreno público, um terreno privado, aí através de desapropriações, de comodato, alguma coisa assim, para construir o reservatório, tá? Normalmente, os reservatórios, a estação de tratamento de água, obviamente, e as elevatórias, as grandes elevatórias, precisam de terreno para a sua construção, tá? As redes adutoras e os boosters, que são pequenos elevatórios, pressurizadores, digamos assim, do sistema, esses normalmente são feitos na própria rua. Impacto ambiental, ele tem um impacto ambiental ali por ser uma construção civil, tá? E também pela questão de estar reservando água, ok? Mas principalmente por ser uma construção civil e tudo que impacta, né, numa grande construção. E por último, deterioração na qualidade da água, tá? Isso ali é quando tu tem um reservatório muito dimensionado, muito grande, tá? Para o teu sistema, ok? Então, se tu, por algum motivo, tu fez um projeto de um reservatório imaginando o consumo e esse consumo não ocorreu, tá? Além de tu ter tido um gasto desnecessário na construção desse reservatório, a água aí, aquele tempo de detenção hidráulica vai se tornar tão grande que a água tem o risco de ser contaminada, tá? O reservatório, assim como o reservatório das nossas casas, né? De tempo em tempo ele tem que ser limpo, ser feita a manutenção. E imagine que o reservatório público, ele recebe bastante sujeira também, tá? Importante, tá, pessoal? Vejo que ali até fala da questão do cloro. Então, ao mesmo tempo que junto da estação de tratamento, o reservatório, ele permite aumentar o tempo de contato entre o cloro e a água, isso vale, pessoal, não só para os sistemas de abastecimento de cidades. Na zona rural é muito comum, tá? Quem conhece ali ou mora numa comunidade rural, muitas vezes ela é abastecida por um sistema comunitário lá de abastecimento de água, que tem um poço artesiano, aí a única tratamento da água é a desinfecção, essa desinfecção normalmente é feita ao lado do reservatório, tá? E aí aproveita o reservatório exatamente para fazer essa mistura e esse contato do cloro. Mas, por outro lado, se começa a não ter limpeza desse reservatório, ele pode ser um local, ou se o tempo de detenção nele é muito grande, pode ser um local de contaminação da água. Pessoal, tudo tranquilo até aí? Eu estou indo muito rápido, estão conseguindo acompanhar? Como é que está? Então, alguma dúvida? Tranquilo por enquanto, professor. Pessoal, uma pergunta aqui. Eu tô com o meu filho está com uns amigos aqui e eu não tenho porta. Está atrapalhando o som para vocês ou não? Não chega aqui como eu estou com o microfone? Não estou ouvindo nada, professor. Só sua voz mesmo. Só minha voz? Ah, melhor. Isso. Beleza. Qualquer coisa, me avisem aí, tá? Porque eu ouço eles, mas eu imaginei que como eu estou no microfone, não atrapalharia, tá? Obrigado. Alô? Valeu, pessoal. Então, seguindo aqui, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre aspectos construtivos do reservatório. E aí eu quero que vocês lembrem de reservatórios que vocês tenham visto, tá? Nas cidades. Pensem aí em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Caxias, ou as mesmas cidades do interior. Lembrem dos reservatórios públicos, tá? E falando mais dos reservatórios públicos, que vocês visualizem eles, tá? É fácil de pensar. Normalmente o reservatório ele tem o logotipo da concessionária, né? Ele é como é um prédio, uma edificação, ele muitas vezes ele está bem visual. Eu até me lembro do caso da Corsã, se não me engano foi até no governo do Germano Rigoto, que ele deu a Corsã estava meio sucateada, estavam querendo meio que privatizar a Corsã e tal,
e aí o Rigoto deu um up na Corsã, e a primeira coisa que ele fez foi pintar os reservatórios, tá? Foi uma jogada, não deixou de ser uma jogada de marketing, porque os reservatórios são muito visíveis. Claro que operacionalmente seria importantíssimo, por exemplo, trocar as tubulações, tá? Trocar uma adutora velha, tudo isso, mas a questão do impacto visual como marketing, a primeira coisa que ele fez foi pintar os reservatórios. Eles até pintaram uma corzinha amarela com azul, ali a cor que foi utilizada nos reservatórios da Corsã. Tá? Então, é uma unidade que está muito visual. Tá? Então, acho que fica fácil de vocês lembrarem de alguns reservatórios, e aí vocês podem entender um pouquinho melhor que eles podem ser totalmente enterrados, tá? Não é tão usual assim, totalmente enterrado nos sistemas de abastecimento públicos, tá? Porque são grandes reservatórios. Privados é mais comum, tá? Até em prédios mesmo pode ter reservatórios enterrados, tá? Mas no sistema público é menos comum. Semi-enterrado ou semi-apoiado já é mais comum. Depois eu vou mostrar algumas fotos para vocês de reservatórios semi-enterrados ou semi-apoiados. Claro que o reservatório pode estar todo enterrado. Em que situação pode ter isso, tá? Dependendo da questão climática, se é um lugar muito quente e principalmente da questão das características do solo, tá? Se tu tem um solo seco e não tão rochoso, de fácil escavação, daqui a pouco é uma alternativa boa. Um reservatório construtivamente não vai te sair tão caro, um reservatório totalmente enterrado, tá? Aqui na nossa região, em Caxias, é incomum porque tem muita rocha, teria muito custo de escavação, e em outras regiões, como Novo Hamburgo mesmo, ou no litoral, isso não ocorre por causa do lençol freático. Okay? Então, o semi-enterrado ou semi-apoiado, e aí o apoiado, que é o reservatório cujo fundo se encontra a uma profundidade menor que um terço de sua altura total abaixo do nível do terreno. Ou seja, o reservatório sobre o solo, diretamente apoiado sobre o solo. Tá? Seria um reservatório mais comum. Então, o semi-enterrado, semi-apoiado ou apoiado são os mais usuais dos reservatórios que não precisam ter pressão, ou seja, não precisam ser elevados. E os reservatórios elevados são aqueles reservatórios cuja cota do fundo é superior à cota do terreno onde se localiza, ou seja, eles têm uma elevação. E isso tu vai determinar essa elevação conforme a tua necessidade do teu sistema. Tá? Pessoal, o reservatório elevado, ele tem um custo muito mais caro construtivo, tá? Eu já dei aula para o pessoal da engenharia ambiental, isso aí eu tinha que explicar um pouquinho mais essa questão. Aqui, como é todo mundo da civil, acho que fica mais claro para vocês, né? É como construir um prédio horizontal, sob radier, por exemplo, seria um reservatório apoiado, e construir um prédio muito mais elevado ali, com fundações profundas e assim por diante. Tá? Então, esse seria um reservatório elevado. Então, quando tu precisa de cota, tu faz um reservatório elevado. Só que normalmente ele tem um volume menor que os demais. Tá? Tu pode associar um reservatório apoiado de grande volume, bombeando água para um reservatório elevado. Caxias usa bastante essa estratégia. Tá? A gente tem aqui pelo menos 4 ou 5 reservatórios onde tem um apoiado e do lado tem um elevado. Okay? E o standpipe, eu vou mostrar para vocês, é um reservatório elevado, tá, com estrutura embutida. Tu pode até ter no standpipe um reservatório apoiado e um elevado juntos. Tá? E aí a água sendo bombeada do apoiado para o elevado. Depois eu vou mostrar as imagens. Está aqui o desenho esquemático, né, o esquema da posição então dos reservatórios. Okay? E vejam que no próprio desenho o reservatório elevado já está com um volume menor do que os demais. E isso é natural que ocorra pelo custo de fazer um reservatório elevado. Tá? Aqui o reservatório semi-enterrado ou semi-apoiado, essa relação entre o que está apoiado e o que está enterrado varia, tá? Não quer dizer isso, não é assim tão lineado isso aqui. Depois vocês vão ver umas imagens que o próprio corte do terreno às vezes facilita que parte dele esteja apoiado e parte enterrado. Aqui está o standpipe. Então, tá? Esse aqui. Aqui a gente pode ver enterrado, semi-apoiado, apoiado, o elevado. E o standpipe que pode ter aqui embaixo um outro reservatório. Tá? Mas tem que ter lá em cima também. Então ele teria mais ou menos essa configuração aqui.
Os tipos mais comuns, isso vai depender, obviamente, como eu disse, das características climáticas e principalmente do terreno, tá? Então, os mais comuns são os semi-enterrados ou semi-apoiados, né? Mas aqui em Caxias, por exemplo, é muito mais comum o apoiado, tá? E em alguns locais pode ter um enterrado até ser mais frequente. E os elevados, normalmente associados a eles. Então, quando é que projetos elevados são projetados quando há necessidade de garantia de uma pressão mínima na rede e as cotas disponíveis não oferecem condições para que o mesmo seja apoiado ou semi-enterrado. Pessoal, aqui já vem uma questão de engenharia, tá? Que é assim, eu posso abolir o reservatório elevado, tá? Como é que eu faria isso? Eu trabalharia com um apoiado apenas, ou enterrado, e bombeava sempre a água que precisasse, tá? Não sei se, pessoal, eu não tenho aqui agora faz falta um quadro negro para mim mostrar isso para vocês, tá? Mas eu vou tentar fazer aqui um desenho para explicar isso que eu estou falando para vocês, porque mais importante do que vocês dimensionarem ou conhecerem o reservatório é vocês entenderem a operação dele, entenderem isso dentro de um sistema. Como eu disse para vocês, aqui a gente está falando de sistema de abastecimento público, mas tragam isso para dentro de um projeto de um prédio ou de um processo industrial e entendam a questão da onde eu tenho que levar a água, que pressão eu preciso, e isso no âmbito de um sistema, de uma cidade também de Caxias, por exemplo, é muito mais relevante, é muito mais complexo, tá? Deixa eu mostrar aqui fazer um desenho aqui para tentar explicar isso melhor para vocês. Vamos fazer assim, ó, pessoal. Vou precisar que vocês forcem a imaginação de vocês, tá? Um pouquinho, porque eu não vou conseguir fazer um desenho. Depois vai ter umas figuras no sisteminha que vai ficar mais fácil de entender, tá? Mas eu quero aqui, acho que com um desenho eu vou conseguir mostrar melhor. Vamos pegar aqui. Não gostei dessa. Quero mostrar um sistema para vocês aqui. Vamos ver. Aqui, ó, digamos que isso aqui é um bairro. Deixa eu mudar a cor para não confundir, para ficar parecendo. Aqui é um bairro da cidade, tá? Tá numa determinada cota aqui. Ok? E eu construí o meu reservatório. Um reservatório apoiado. Vamos pegar uma outra. Essa aqui. Eu tenho um reservatório apoiado aqui, tá? Que está abastecendo um outro bairro aqui. Tá vendo esse bairro aqui, ó. E dentro desse sistema aqui, vou aumentar um pouquinho para não ficar mais proporcional ao reservatório. Esse bairro maior aqui é abastecido por esse reservatório, ok? Ele está num ponto um pouquinho mais alto, mas ele não conseguiria abastecer esse sistema aqui, tá? Como é que eu faria para abastecer esse sistema? Quais são as alternativas que eu tenho? O que vocês acham?
tem que abastecer, tem que levar água para esse sistema aqui que está numa cota mais. Vamos subir um pouquinho mais. Numa cota mais elevada que esse Teria que reservatório. elevar o reservatório, sim, a cota dele. Mas olha só, esse reservatório foi construído nesse terreno aqui, tá? Construído aqui. Se eu fosse elevar, eu teria que botar ele aqui em cima, fazer uma estrutura de concreto aqui para um reservatório elevado. Tá? Imagina que isso aqui é para abastecer um bairro. Isso aqui teria que ser um troço gigante. Okay? Então seria uma alternativa talvez pouco viável. Como é que eu poderia resolver isso? Acho que o colega escreveu ali, não daria para bombear aí, professor? Uma alternativa seria essa. Eu faço o reservatório aqui e aqui eu vou operar sempre por bomba, tá? O bairro inteiro. Ok. Aí a água vai chegar lá nesse bairro, mas se eventualmente a bomba estraga ou se falta energia, o que acontece com o bairro? Ah, tem que botar 2 bombas. Botar uma bomba reserva, ok. Mas veja que eu vou estar com o sistema sempre operando, bombeando a água do reservatório para cá, tá? Lembre que se eu fizer isso, ele vai estar abastecendo as casas diretamente, vai estar abastecendo o sistema lá conforme a demanda. Então, minha bomba vai estar operando sempre de forma variada, tá? Então, Marcos disse para construir um reservatório. Me explica melhor, Marcos. Mas já não tem um reservatório aqui. Como é que seria construir um reservatório? Está dizendo o seguinte: vamos construir um reservatório menor aqui, pegar um terreno lá dentro desse bairro, construir um reservatório aqui e bombearia água para esse reservatório e esse operaria a vazão, essa bomba operaria a vazão constante. Isso? Beleza, uma boa solução, tá? Então vejam, pessoal, nós temos aqui 2 alternativas já apresentadas, tá? Uma seria bombear direto, é possível, ok? Outra seria bombear para um reservatório nesse bairro, tá? Existiria ainda uma terceira alternativa, que seria pegar esse reservatório menor, botar ele no mesmo terreno. Tá? Claro, aqui fica difícil de entender, porque um desenho eu estou pensando num bairro inteiro, mas digamos que fosse um pedaço do bairro que está mais alto que esse reservatório aqui, tá? Se fosse, sei lá, 500 casas, aí talvez eu pudesse fazer isso, ó. No mesmo terreno eu tenho esse reservatório que está abastecendo esse bairro e esse reservatório menor que está abastecendo esse bairro aqui. Tem 2 zonas de pressão abastecidas por 2 reservatórios que estão no mesmo local. Aqui teria uma bomba que só mandaria a água desse reservatório maior para o menor. Tá? Veja que é uma tubulação pequena, curta, a bomba operaria de forma constante também, tá? Teria pouca distância, então é uma alternativa também bastante viável. Tá? Mas para isso, obviamente, eu teria que ter qual seria a desvantagem desse em relação à ideia do Marcos de botar o reservatório aqui. A desvantagem é que eu teria que fazer essa estrutura elevada aqui, que aqui eu não precisaria. A vantagem dele é que eu não precisaria matar outro terreno aqui. Tá? A outra opção seria bombear direto, sem esse reservatório elevado, bombear direto desse reservatório para o bairro. Qual delas vocês escolheriam, pessoal? Qual delas, na opinião de vocês, é a melhor? A opção do Marcos ou alguma das outras 2? Quem vota no Marcos? A mais barata. Ok, quando pensar em mais barata, nós temos que pensar que tem 2 preços aí, tá? Trazendo para preço, para valor. Nós temos a questão de ser mais barata no sentido de implantação e mais barata no sentido de operação, tá? A longo prazo. Não só mais barata, tá? Mais segura, mais confiável.
que eu vou dizer para vocês? Se esse bairro aqui for muito pequeno, tá? Sei lá, até 100 casas, eu estou estabelecendo isso, tá? Não é norma. Vai depender de uma série de fatores. Mas vamos pegar aqui para você ter uma ordem de grandeza. Até 100 unidades familiares, até 100, estava sendo lá uma vazão equivalente a 100 habitações. Bombeia direto, tá? Não vamos botar um reservatório só para abastecer até mais de 100, até 300, 400, daqui a pouco vale a pena bombear direto, tá? Porque se eventualmente a bomba falhar, a maioria dessas casas já tem reservatório, não é um consumo tão grande, são poucas pessoas que vão reclamar, não haveria necessidade de botar um reservatório, tá? É um raciocínio, ok? Se eu tenho disponibilidade diária, tá? Eu tenho disponibilidade diária, aí vale a pena eu botar um reservatório inferior aqui. E já é uma população maior, tá? Faria esse reservatório lá no bairro e bombearia a água daqui para cá. Se eu tenho pouca área e está próximo, esse terreno está próximo, aí eu adotaria essa alternativa aqui, tá? Que assim eu não preciso comprar terreno, não preciso adquirir terreno, não tenho também a questão das variações se não tiver reservatório. Então, são decisões que vocês vão ter que tomar na vida profissional de vocês, tá? Lembrando que se eu fizer os reservatórios, eu vou ter um custo grande, o reservatório elevado tem um custo grande de implantação, maior que o apoiado. Então, nessa alternativa do reservatório elevado, eu teria esse custo. Na alternativa de botar o reservatório no bairro, eu teria o custo de um terreno a mais. E na questão do bombeamento direto, eu teria ali o custo operacional de uma bomba operando fora das condições normais, teria uma variação de pressão na entrega da água, tá? Então, é uma decisão que não é tão simples. Eu vou dar um exemplo, trazendo aqui para o meu prédio, um sistema que eu mostro, eu falo para quem foi meu aluno em instalações prediais, eu até comento, tá? Mas que só para vocês fazerem uma analogia, o meu prédio é um prédio de 25 andares, são 4 torres aqui de 25 andares, tá? Que ficaria muito caro estruturalmente tu botar reservatório superior. Então o prédio ele tem só reservatório inferior, tá? E bomba operando o tempo inteiro para mandar água para os apartamentos. Okay? Então quando falta água, ele é um prédio que tem gerador próprio. Esse gerador tem um tempo de funcionamento sem energia elétrica ali, que também não é tão grande assim. Mas eu minto, eu acho que nem tem, acho que o gerador é só para os elevadores, só para questão de incêndio, elevador para segurança, tá? Se faltar água, eu fico sem água, se faltar luz, eu fico sem água, tá? Porque não existe abastecimento por gravidade no meu prédio, é todo abastecimento feito por bomba. Por quê? Porque seria muito caro fazer um reservatório superior, teria que fazer uma estrutura muito grande, teria que fazer um reforço em pilares, e assim por diante. Além disso, seria um volume grande de água lá em cima, na nossa cabeça, para dar vazamento, para dar incomodação também. Então, fazendo uma analogia, seria mais ou menos essa preocupação que vocês teriam aqui no projeto, tá? Beleza, pessoal? Só quis trazer aqui para vocês pensarem aqui. Então, agora nós vamos começar a ver, vamos ver mais um pouquinho dos reservatórios, aí depois a gente vai entrar ali na segunda parte da aula, mostrar algumas operações ali do sistema, inclusive com o uso de reservatórios de jusante. Tá? Aqui estão os reservatórios enterrados. Vantagem dos reservatórios enterrados. Eles têm um conforto térmico maior, por exemplo, uma região muito quente, uma região muito fria, porque eles ainda têm o isolamento térmico do próprio solo. Tá? O grande problema, além da questão de implantação, questão de infiltração, manutenção também se torna um pouco mais complicado, porque tu está ali vejam, o reservatório ali, ele está abaixo do solo ali, então imagina essa umidade do solo e tudo que tem no solo ali pode acabar afetando a qualidade da água. Além disso, né, ele, por ser enterrado, e também vale isso para o apoiado, muitas vezes ele facilita eventuais vandalismos. Tá? É a tal coisa, daqui a pouco tem alguém, sei lá,
tá se banhando, ou a gurizada, sei lá, fazendo vandalismo ali, alguém brincando no reservatório, tá? Então, aí pode ver que esses reservatórios aqui, inclusive, eles são murados, se vocês olharem, tá? Reservatório semi-enterrado ou semi-apoiado, e parte dele está embaixo do solo, parte está acima. O reservatório somente apoiado, tá? O mais comum aqui para a nossa região. Okay? É um reservatório normalmente que se tu tem um solo de boa resistência, ele é bem adequado. Tá? Se tu tem um solo mais frágil, aí começa a complicar e é melhor talvez enterrado. E os reservatórios elevados, ok? Que aí eles normalmente vão ter um volume um pouco menor. Aqui, pessoal, já vou voltar ali no slide anterior, só para mostrar para vocês uma situação aqui de Caxias, onde tem um reservatório conjugado. Vejam que tem um reservatório apoiado e um reservatório elevado, tá? Tem um aqui para o Bela Vista, se eu não me engano. Eu não sei se aquele sistema está funcionando. Acho que essa foto até é dali. Não, essa foto eu acho que é daquele. É um sistema que tem atrás do Iguatemi. Tá? Agora não é mais Iguatemi, né? Do shopping ali. Perto daquele hotel que tem lá, tá? Um pouquinho mais para baixo, tem um reservatório com essas características. Apoiado, e aí tem uma bomba mandando para o elevado ali, que é bem menor. Ok? Então, aqui só trazendo aqui algumas informações, desde que as cotas do terreno sejam favoráveis, sempre a preferência será pela construção de reservatórios semi-enterrados. Não só a questão da cota, né? Eu diria que a questão da própria característica do terreno, resistência, tipo de solo, a presença de água e assim por diante. Dependendo dos custos de escavação e de elevação, bem como da estabilidade permanente da construção, principalmente quando a reserva de água for superior a 500 metros cúbicos. Ou seja, aí tu já está descartando um reservatório elevado único, né, pelo tamanho dele. Reservatórios elevados com volumes superiores implicam em custos significativamente mais altos, tá, e a preocupação adicional com a questão estrutural. Isso acho que é bem claro. Né? O reservatório enterrado tem como vantagem de ser isolado termicamente. Entretanto, o custo de execução é maior e a entrada e saída do reservatório de sua descarga são mais difíceis e onerosas. Exatamente porque aí ele está abaixo do nível do solo. Os reservatórios semi-enterrados e apoiados são mais fáceis de se construir, no entanto, normalmente necessitam de isolamento térmico adequado. Normalmente não é problema aqui na nossa região. Aqui depois vocês leem, pessoal, mas basicamente está dizendo o seguinte aqui, que quando tu precisa uma grande vazão de água e precisa de cota de pressão, o melhor é essa solução. Tu faz um reservatório para armazenamento grande, que vai ser o apoiado, e bombeia a água para um reservatório elevado para operar por gravidade, tá? Então, nesse caso especificamente aqui, e vejam, de novo, aquele exemplo que eu dei para vocês, onde esse reservatório aqui apoiado abastecia um bairro mais baixo e um bairro mais alto, a água pode sair dele direto para o ponto mais baixo, para o bairro mais baixo, e se for para o bairro mais alto, aí sim bombeia para o reservatório aqui, reservatório elevado, e daqui vai para gravidade. O que vocês acham, pessoal? Aqui outra questão que a gente pode discutir. Imagine essa situação, esse reservatório aqui está abastecendo dois bairros, um de cota mais baixa, ou seja, uma zona de pressão mais baixa, e um de zona de pressão mais alta. Vocês acham que para os de zona de pressão mais baixa abasteceria direto do reservatório apoiado ou passaria pelo reservatório elevado? Qual a opinião de vocês? Zonas mais baixas, é isso? É, isso. Dá Claro que ele está... Oi? Dá para ser direto ali pelo apoiado? Perfeito, né? Melhor. Num primeiro momento, me parece muito mais razoável. Desculpa, Anderson, te interrompi, pode falar. Ah, tá.
Bom, então o Alessandro está correto, tá? A não ser que o reservatório, a não ser que o bairro mais baixo também precisasse de mais pressão por algum motivo, senão o ideal é isso. Porque se tu faz a água Não, eu ia falar a mesma coisa que o Alessandro falou ali. Beleza. Ótimo, Anderson. Então, está bem claro para vocês, beleza. Porque o que acontece? Se eu fizer a água toda do reservatório apoiado passar pelo elevado, tá? Eu vou ter um consumo energético maior, porque eu vou estar bombeando água para esse reservatório aqui, para um bairro que não precisa, tá? E além disso, eu vou estar daqui a pouco com uma pressão muito grande nesse bairro mais baixo. Mas é possível, tá, pessoal, que esse sistema aqui, com esses dois reservatórios, esteja abastecendo um bairro mais alto. E aí sim, toda a água vai passar aqui pelo reservatório elevado. Mesmo assim, o sistema é válido pelo simples motivo de que tu necessita reservar água e tu não teria como construir toda essa reserva no reservatório elevado. Então, tu vai igual fazer um apoiado, e aí sim toda a água vai passar pelo elevado, tá? Para abastecer o bairro que está numa cota que só pode ser abastecido pelo elevado. Não teria problema. Outro detalhe, eu moro em Cachoeirinha, né? Eu percebo que aqui esses reservatórios apoiados já ficam numa região mais alta. Então, essa pressão já é maior, né? Em virtude disso, para aqueles bairros mais baixos, assim. Perfeito, perfeito. A gente já viu que normalmente tu já faz o reservatório num ponto mais alto, né? O que acontece é que às vezes o ponto mais alto mesmo, tu não tem como botar o reservatório, ou não tem terreno disponível, tá? E aí tu pode usar essa alternativa. Ou então pode ser que teu sistema cresceu, tá? Pode ser que quando tu construiu o reservatório, ele estava no ponto mais alto, mas pode ser que depois disso Sim. houve construção, houve uma expansão. Quem é daqui de Caxias, pessoal, eu tenho tem um caso bem clássico disso, tá? Que é na própria estação, quem conhece aqui Caxias, a estação de tratamento de água, quem não conhece pode olhar ali no Google Maps, por exemplo, a estação de tratamento de água mais antiga aqui, o Parque da Imprensa, fica lá nos altos da Bento Gonçalves, ali perto do bairro Lourdes ali, tá? Lá no, quem subiu a Bento, lá no fim dela. Então já é um bairro alto. Mas subindo em direção ali ao Sagrada Família, acho que é o bairro ali em direção, quem vai em direção à Perimetral Norte, tá? Ali pela Conselheiro Dantas, tem uma parte mais alta que tu passa para ir para BR ali, tá? Ali tem um reservatório, quem passa ali vai ver que tem um reservatório do Samay ali elevado para abastecer aquele bairro que está mais alto do que a estação de tratamento de água, tá? Então foi uma opção que o Samay, à medida que o sistema foi crescendo, teve que fazer. Certo, pessoal? Então, isso também pode ocorrer, tá? Vocês vão olhar muitas vezes o sistema de abastecimento, se vocês pararem para olhar, vocês vão dizer, puxa, mas por que eles não fizeram o reservatório apoiado nesse ponto mais alto? Quando foi feito, pode ser que nem existisse aquele bairro, ou pode ser que não houvesse terreno disponível, uma série de fatores, tá? E aí tu vai adequando essas condições. Nós temos que também lembrar disso, no sistema de abastecimento de água, tá? Aí eu não estou falando de um bairro, no bairro tu vai planejar isso, no loteamento, melhor dizendo. Mas no sistema público, urbano, tu vai tendo expansão da cidade e tu vai tendo que adaptar muitas vezes teu sistema. Muitas vezes tu vai deixar de abastecer um determinado bairro por um lugar e vai abastecer por outro. Beleza, pessoal? Pessoal, vamos fazer um intervalinho, tá? Que eu acho que, deixa eu ver. Agora a gente vai entrar na questão quanto à localização dos reservatórios. Vamos fazer um intervalinho e a gente continua daqui a 10 minutos, pode ser? Vamos dar uma interrompida aqui na aula, eu vou parar a gravação também, tá? Para vocês descansarem um pouquinho.